Olá, turma! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Graças a Deus. Olha, e a nossa aula de hoje é sobre polígonos. E vocês já ouviram falar sobre polígonos? Polígonos são figuras geométricas, tá certo? Planas. E o que forma um polígono? São as linhas poligonais, traçamos ligando uma para outra, tá certo? Forma um polígono. Lembrando que para formar esse polígono, elas não podem se cruzar e essas linhas poligonais, elas têm que fecharem, tá certo? Então tem que ficar fechadinhas, mas não pode se cruzar e nem pode ficar côncava, tá certo? Não pode fazer um meio círculo nela, tá? Então essa é a nossa aula de hoje e vocês vão ver no decorrer da nossa aula e vai aprender tudinho, tá bom? Então vem comigo, vamos lá. Definição de polígonos, né? Definição de polígonos é o quê? São figuras planas e fechadas, como eu tinha dito a vocês, as linhas poligonais que se fecham por segmentos de reta. A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos, tá? Então, ou seja, um polígono nós vamos ver, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho, com as figuras que eu for mostrar para vocês, ela vai ter vários ângulos, tá bem? Então vamos lá, a nossa próxima definição. Os polígonos eles podem ser simples ou convexo. Os polígonos simples são aqueles que não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades. Quando existe intersecção, encontro entre dois lados não consecutivos, o polígono é chamado de convexo. Então aqui, ó, turma, eu trouxe para vocês aqui duas imagens, não é isso? Para mostrar para vocês, ó, o que são os polígonos simples e os polígonos complexos, tá certo? Então, ó, observando aqui o meu polígono simples, eles se fecham, tá certo? Lembra lá no comecinho da nossa primeira aula, quando eu disse a vocês que são as linhas poligonais que se fecham? Olha aqui, ó. Imagina aqui uma linha, ó, poligonal e ela se fechou, tá certo? Formando os polígonos. E aqui, ó, exemplos de polígonos convexos, é aqueles polígonos que se cruzam, ok? Vamos lá para o próximo exemplo. Polígonos convexo e côncavo. A junção das retas que formam os lados de um polígono com o seu interior é chamada de região poligonal. Essa região pode ser convexa ou côncava. Os polígonos simples são chamados de convexos quando qualquer reta que une dois pontos pertencente à região poligonal ficará totalmente inserida nesta região. Já nos polígonos côncavos, isso não acontece. Olha aqui. Então, vê só, pessoal. Eu trouxe aqui duas imagens para vocês, tá certo? O meu polígono côncavo e o meu polígono convexo, tá? Então, é simples para vocês identificar cada um desses dois polígonos, tá? Então, ó, o primeiro que eu vou dizer a vocês é o seguinte. Quando se fala de polígono convexo, você pega o polígono convexo e dentro desse meu polígono, você vai traçar, colocar dois pontos nele. E nesses dois pontos você vai traçar uma semi-reta. Se essa semi-reta couber bem direitinho dentro do polígono, então ele é um polígono convexo, tá certo? Olha aqui, ó. Coloquei dois pontos aqui nesse meu polígono, chamei de ponto A, ponto B e tracei ele. Tá certo? Traçando ele, ele ficou encaixadinho dentro do meu polígono, tá? Não teve problema nenhum. Eu escolhi essa parte aqui, mas eu poderia escolher, ó, qualquer outra dentro do meu polígono e ela ia fazer direitinho a reta, né? Essa semi-reta, de um ponto para outro, ficando dentro do polígono. Já quando a gente fala do polígono côncavo, tá? Quando você for traçar dois pontos, colocar dois pontos dentro do polígono e traçar a sua semi-reta, ele vai ficar uma parte fora do polígono. Então, quando isso acontecer, nós chamamos de polígono côncavo, tá? Olha aqui o exemplo que eu já trouxe prontinho para vocês. Eu marquei aqui, ó, dois pontos e tracei a minha semi-reta, tá? O que vocês observam é o seguinte, que uma parte dessa reta, ela ficou do lado de fora, não foi? Não ficou dentro do polígono. Então, quando isso acontece, nós chamamos de polígono côncavo. Ô, professora, mas a senhora dá uma puxadinha para cá, ela cabia direitinho dentro do polígono, não é? Sim, mas veja só.
se eu marcasse os dois pontos aqui, não é isso? O ponto C e o ponto D, na hora que eu traçar a semi-reta, certo? Ia caber direitinho. Mas só que tem que ser em qualquer parte do polígono. Então, se você ver que ele não, em alguma parte desse polígono não vai se encaixar, então não adianta, tá? Ele é côncavo. Ele tem que se encaixar todo, ó, feito esse meu polígono aqui. Em qualquer parte dele, que eu fosse traçar o meu segmento de reta, ele ia ficar dentro dele. Então, toda vez que falarem para você assim, polígono côncavo, aí você pensa o seguinte, é alguma coisa côncavo, uma concha, ó. Ele vai ter o quê? Uma abertura. Você pode jogar aqui água, açúcar, tudinho aqui, ali, ele ia caber, não é isso? Dentro da concha. Por isso chama côncavo, tá certo? Falo isso para vocês memorizar, tá? Mas, na dúvida, vocês tracem uma semi-reta dentro do polígono, tá? Se couber dentro do polígono, ele é convexo. Se não couber dentro do polígono, ele é o quê? Côncavo. Outro método é o seguinte. No meu polígono convexo, todos os meus ângulos, eles são o quê? Menor que 180 graus, tá certo? Todos os ângulos é menor do que 180 graus. Já no polígono convexo, um dos ângulos deve ser maior do que 180 graus. Se apenas um ângulo dele for maior do que 180 graus, logo ele também é um polígono côncavo. Tá certo, pessoal? Certinho? Então vamos para o próximo. Polígonos regulares. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, ou seja, a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Quando os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo. Então, vê bem, toda vez que você ouvir a palavra congruentes, quer dizer que eles são o quê? Iguais. Tá? Então, um quadrado, ele é o quê? Congruentes, tá certo? Um quadrado lá com todas as medidas dele iguais, com todos os lados iguais, tá certo? E para isso também, todos os ângulos são o quê? Iguais. E se todos os ângulos forem iguais, ele é o quê? Equiângulo, tá certo? Ok? Os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, ou seja, são ao mesmo tempo equiláteros e equiângulos. Por exemplo, o quadrado, como eu tinha falado para vocês anteriormente, ó. Por exemplo, o quadrado é um polígono regular. Então, aqui eu já trouxe as imagens para vocês, que nós podemos observar aqui, ó, lados congruentes, polígonos equiláteros, não é isso, ó? Então, aqui nós temos a figura. Já ao observar, ó, a gente observa o quê? Esse meu lado aqui, ó, é igual a esse. Que logo é igual a esse e que é igual a esse daqui. Então, se todos os meus lados são iguais, eu digo que eles são o quê? Congruentes, tá certo? Então, você, quando ouvir a palavra congruentes, você já sabe que ele é o quê? Iguais, tá certo? Na matemática, nós usamos a palavra congruentes, ok? Aqui eu tenho um quadrado, ó. Um quadrado, tá certo? E esse meu quadrado aqui, ele também tem todos os lados iguais, não é isso? Além de ter os lados iguais, aqui ao observar eu também sei que os ângulos são o quê? Iguais, não é isso? Vocês sabem muito bem que todo ângulo, quando vem aqui, ó, com esse quadradinho e um pontinho aqui, quer dizer que é um ângulo de 90 graus. Se todos os ângulos aqui, ó, são iguais, então é o quê? Equiângulos, não é isso? Todos os meus ângulos aqui são iguais, ok? Ó, lados e ângulos congruentes, ou seja, além dos lados, nessa minha figura aqui, além dos seus lados serem iguais, os meus ângulos também são o quê? Iguais, tá bem? E aqui, ó, tem um retângulo, ó, com todos os ângulos iguais, não é isso? Aqui não todos os meus lados são iguais, só de observar, a gente só vê que aqui, ó, minha base, com essa minha parte aqui de cima, são o quê? Iguais. E os lados são o quê? Iguais. Mas aqui nós temos o quê? Os ângulos, não é isso? Apenas os ângulos aqui são iguais. Os lados não. Então, eles são o quê? Ó, um ângulo congruentes, polígono equiângulo, não é isso? Apenas os meus ângulos nessa minha figura aqui são o quê? Iguais. E aí? Tudo certinho? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Elementos do polígono, tá? Então, o elemento polígono tem um vértice.
o vértice corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. E nós também temos o lado, tá? Corresponde a cada segmento de reta que une os vértices consecutivos. Ângulos. Os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos. Por outro lado, os ângulos externos são ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele. A minha diagonal corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura, tá? Então, aqui eu tenho com vocês, ó, um polígono, não é isso? E aqui eu trouxe para mostrar para vocês, ó, aqui eu tenho o lado da minha figura, tá certo? Ó, lado, tá? Lado. Ó, o segmento de duas retas, o encontro delas, ó, eu formo o meu ângulo, tá bem? O meu ângulo que é interno. Nós temos dois tipos de ângulo, tá certo? Nós temos o ângulo interno, que está dentro do polígono, tá? E o ângulo externo, aquele que está lá fora. Então, interno, dentro, externo, fora, ok? Então, aqui eu tenho, ó, o meu ângulo interno e aqui eu tenho o meu ângulo externo, tá certo? No encontro aqui, ó, dessas minhas duas semirretas, ó, eu tenho um pontinho, né? Esse meu pontinho aqui, eu chamo ele de vértice, ok? E cortando aqui, ó, esse meu polígono, eu tenho uma diagonal, ok? E aqui eu tenho o número de lados. Lembrando que polígonos quer dizer o quê? Poli, muitos, não é isso? Então, ó, começamos pelo triângulo. Então, aqui, ó, eu tenho um triângulo, né? Então, quando aquele time ganha 3 vezes consecutivas, não é isso? Um campeonato, nós dizemos assim, ó, tricampeão, então, 3, não é isso? Ganhou 3 vezes, ó. Então, nós chamamos de triângulo, né? E nós temos o quadrilátero. O quadrilátero não dá para formar, né? Alguma coisa assim para vocês memorizar, né? Quadri, né? 4 lados, né? Isso, o número de lados. Então, para formar um quadrado, ele tem que ter o quê? 4 lados, não é isso? Pentágono, né? Tem 5 lados, ok? Um pentágono tem um hexágono. O hexágono, ele tem 6 lados. Nós temos também o heptágono, que ele tem 7 lados. Octógono tem 8, 9 é o eneágono, o 10 é o decágono, 11, um decágono, 12 lados é o dodecágono. E aqui agora nós vamos para o 20, né? 20 lados nós chamamos de icosságono. 30 lados nós chamamos de triacotágono. 40 lados é o tetracontágono. 50 lados, o pentacontágono. Tá bem? 60 ó, é o hexacontágono. 70 o heptacontágono. 80 é o octagontágono. 90 eneacontágono. E 100 lados é o hectágono. Ok, turma? E aí, vamos copiar aí todos os lados que eu vou pedir para vocês na prova, viu? Então, ó, vamos lá para a próxima. E o que eu trouxe para vocês hoje, né, é aquela atividade dinâmica que eu adoro fazer com vocês, né? Vocês já sabem. Então, ó, hoje, além de vocês construir os polígonos, além de construir os polígonos, vai ser bom porque depois que terminar de construir os polígonos, tirar aquela foto, fazer aquele videozinho, mandar para a professora, aí depois você vai poder comer a jujuba. Ó, então eu vou explicar para vocês agora como é que eu vou querer esse trabalho com vocês e peço para vocês que vocês façam direitinho e manda para a gente compartilhar aqui, tá? Então vamos lá. Uma atividade dinâmica. Para essa atividade, iremos utilizar palitos de dentes e jujubas. A construção do hexágono regular, um cubo. Então, no primeiro passo, para você montar um quadrado com o uso de 4 jujubas e encaixar nas extremidades 4 palitos, construindo um polígono quadrado como base. Olha aqui, ó. Vê. Eu montei a base do meu quadrado, ó. Tá certo? Ó. Coloquei as jujubas e nas jujubas eu liguei, aqui, ó, passando meus lados aqui, ó, com um palito de dente, tá? Segundo passo, após montar a base, use mais 4 palitos.
encaixando um em cada jujuba de base, retos em um sentido vertical, ó. Então, depois de você ter montado a base, você vai apenas montar o palito de dente, tá? Subindo, tá? Na vertical. E o terceiro passo, depois das 4 extremidades dos palitos estar encaixada, coloque jujuba nas extremidades dos palitos e novamente encaixe o palito. Mas agora nas laterais para uni-las e assim finalizar a construção do poliedro. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês, ó, como vai ficar o nosso cubo montadinho, tá certo? Aqui nós podemos ver os lados, os vértices, não é isso? Ó, e uma pirâmide regular também que eu vou querer que vocês construam, tá certo? O primeiro passo é montar um quadrado com o uso de 4 jujubas e encaixar nas extremidades 4 palitos. Assim, construímos a base da pirâmide, tá? Ó, vocês vão montar e em seguida você vai encaixar inclinando na mesma direção. Uniremos as extremidades dos 4 palitos em uma jujuba, tá? Você vai aqui, ó, apenas inclinar um pouco o palito e depois encaixar os 4 palitos em apenas uma jujuba, tá certo? E agora aqui, ó, chegou a vez de vocês tentarem. Aqui eu trouxe as imagens, tá certo? De alguns alunos quando estava em sala de aula, tá? Mas agora vocês vão fazer aí na casa de vocês e mandar a foto pra gente, tá? Não esquece, ok? Ok, turma? Então, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.